Gente, quando nós falamos que o maior inimigo do mundo, e principalmente dos países pobres da América Latina, da África subsaariana, como também do Oriente Médio, são os Estados Unidos. Resumindo, os Estados Unidos são a maldade do mundo. Na verdade, sempre foram e estão se intensificando cada dia mais no governo de Donald Trump, onde Donald Trump mandou destruir anticoncepcionais para doação de países que vivem em vulnerabilidade social. Esse descaso e monstruosidade causada por Donald Trump vai afetar diretamente aos grupos de pessoas que dependem desses anticoncepcionais. O alvo principal são as mulheres, onde vão correr o risco de uma gravidez indesejável e principalmente aquelas que não podem engravidar. Gente, isso que Donald Trump está fazendo é uma monstruosidade, desumanidade, algo nunca visto na nossa política mundial da nossa história contemporânea. Isso, gente, se chama um retrocesso humanitário, um retrocesso de tudo aquilo que já foi conquistado dos direitos humanos e da cidadania humanitária. Gente, não foi fácil para chegarmos ao que chegamos, de muitas conquistas, mas também de muito sangue derramado. E principalmente quando se trata das conquistas das mulheres, que é um dos grupos que mais enfrenta barreiras, preconceitos, machismo e feminicídio. E uma atitude dessa de Donald Trump é um desrespeito e humilhação com as mulheres. Cadê aquele país democrático que defende a liberdade de expressão, os direitos humanitários e a cidadania? Na verdade, o que estamos vendo atualmente nos Estados Unidos é uma ditadura disfarçada de democracia. Isso é nítido. E o interessante, o próprio Donald Trump é um cristão que fala de amor e humanidade, mas na prática é um desequilibrado, um terrorista, um ditador, um monstro que quer a destruição e o fim do outro. Na verdade, só pensa no seu próprio umbigo, pela ganância, poder, dinheiro, império, submissão, riqueza, luxúria, etc, etc, etc. Em toda a história da humanidade, as guerras, as destruições, as atrocidades e as monstruosidades foram causadas por religiosos. Não existe um momento na história da humanidade de guerras e atrocidades causados por ateus. E sim, todas as perversidades foram causadas por religiosos. Um retrocesso que aconteceu de direitos humanos e da cidadania da nossa história contemporânea foi durante a Segunda Guerra Mundial, no chamado regime nazista ou a Alemanha nazista, onde vários direitos humanos foram negados pelo partido nazista, como a homossexualidade, os ciganos, pessoas de outros partidos que não era nazista, judeus, dentre outros. Onde hoje, em pleno século XXI, os direitos humanitários e a cidadania estão sendo ameaçadas e correndo riscos pelas próprias chamadas democracias. Lamentável. Na verdade, o mundo está lidando com dois psicopatas da maior periculosidade da política e da geopolítica mundial, Bolsonaro e Donald Trump. As psicopatias deles são tão perigosas e monstruosas que eles destroem o mundo ou uma nação só para se beneficiar. Em toda a história da humanidade, os psicopatas, esquizofrênicos, transtornados, assassinos, todos eles foram fundamentalistas religiosos. Isso de Moisés a Hitler, a Maomé, a Josué, a Constantino. Só Constantino era um cristão fundamentalista que matou a própria mulher e seu próprio filho. Todos os terroristas assassinos dos países muçulmanos são psicopatas.
Outro exemplo de psicopata é Netanyahu, que é um judeu. Outros psicopatas cristãos foram Vlad o Empalador e Justiniano. Só Justiniano cometeu uma chacina na revolta de Nica, em Constantinopla. Aproximadamente 30 mil pessoas que foram mortas. O próprio Martinho Lutero também foi um religioso cristão fundamentalista descontrolado, onde perseguiu e condenou os judeus na época. Mandou até destruir suas sinagogas. Palavras de Martinho Lutero aos judeus. A Alemanha deve ficar livre de judeus, aos quais, após serem expulsos, devem ser despojados de todo o dinheiro e joias, prata e ouro, e que fossem incendiadas suas sinagogas e escolas, suas casas derrubadas e destruídas, postos sob um telheiro ou estábulo, como os ciganos. Martinho Lutero. Para o catolicismo tradicional, considerava Lutero um monge louco, um maníaco, que derrubou os pilares da Igreja-mãe, no caso, a Igreja Católica. Já para os protestantes, o entendeu como um novo Moisés, um Elias, um quinto evangelista, um anjo do Senhor, que restaurou a fé. Então a religião sempre foi a maior produtora e criadora das mais altas periculosidades de psicopata em toda a história da humanidade. Isso é fato. Então, por hoje só, e vamos ao vídeo a seguir. Cenário internacional agora, em meio à polêmica da política comercial, né? O governo de Donald Trump mandou destruir anticoncepcionais que seriam doados a países pobres e mais. Autorizou o uso de símbolos religiosos e a formação de grupos de orações no serviço público. Vamos ao vivo aos Estados Unidos, porque o Eliseu Caetano traz mais detalhes para a gente dessas duas decisões que acabam sendo polêmicas e gerando debate por aí também, né, Eliseu? Bem-vindo. Exatamente, Nonato. Mais polêmica e, obviamente, mais debate. Se tratando de Donald Trump, isso já se tornou algo normal, né? Não apenas aqui nos Estados Unidos, mas eu acho que em boa parte do mundo. Muito bom dia para você, para Soraya e para todos que acompanham o Jornal da Manhã. Falamos ao vivo, direto da costa leste americana, nesse momento, 8 horas da manhã, com 37 minutos por aqui. Temperatura na casa dos 30 graus Celsius. Vai ser um dia bem quente por aqui. Falando nisso, essa semana a previsão é de muito calor por aqui, viu, em boa parte dos Estados Unidos. Agora, essa decisão também acalorou os ânimos lá em Washington, na capital. Não apenas o tarifaço está tirando o sono dos políticos, mas também as muitas decisões baseadas em ordens executivas feitas por Donald Trump. Essa decisão de destruir cerca de 500 mil remédios anticoncepcionais que seriam enviados para países de baixa renda pela USAID, aquela agência de desenvolvimento internacional americana, pegou todo mundo de surpresa. A gente já vinha acompanhando há algum tempo que a USAID vinha perdendo espaço, perdendo força como alavanca para esses outros países. E agora, esse duro golpe. Esses cerca de 500 mil remédios anticoncepcionais estavam em um galpão no estado da Virgínia, que fica ali bem próximo da capital americana, e vão ser destruídos ainda hoje. Eles estavam prontos para serem enviados para 23 países da África, América Central e Caribe, como, por exemplo, Haiti, Moçambique e El Salvador. Esse material seria distribuído em clínicas ligadas a programas de planejamento familiar e de prevenção à gravidez precoce. Segundo o Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos, essa decisão foi endossada pela Casa Branca como parte de uma política que veta o financiamento de métodos contraceptivos não naturais com recursos federais. Segundo essa nova diretriz, esse momento reflete aí prioridades de preservação da fertilidade natural e de reorientação do foco da cooperação internacional dos Estados Unidos.
O impacto, de acordo com os analistas por aqui, é direto sobre ações voltadas a adolescentes e mulheres em vulnerabilidade. Só para a gente ter uma noção, os dados da ONU mostram que entre 2021 e 2024, os Estados Unidos financiaram 36% das campanhas globais de acessos a contraceptivos em regiões com altas taxas de natalidade não planejadas. Essa medida, obviamente, se soma a muitas outras, Donato, como você disse, por exemplo, a da liberdade de expressão em ambientes de trabalho. É isso. Obrigado, viu, Eliseu Caetano, atualizando essas informações direto dos Estados Unidos, mais 2 medidas polêmicas do governo Donald Trump. A decisão de Donald Trump de abandonar o Acordo de Paris é o tema de Arnaldo Jabor. Um dos piores homens do mundo governa o maior país do mundo. Aconteceu na América um desastre. É o que se chama ditadura da maioria silenciosa. O seu discurso autoritário e brutal despertou o desejo de vingança dos americanos desinformados e que estavam em segundo plano na economia. Ele está isolando os Estados Unidos do mundo contemporâneo. A Europa e a China lideram agora o processo mundial num momento tão grave na história. A América vai deixar de ser líder e vai para a rabeira. Trump não é um fenômeno político, ele é um caso psiquiátrico. E a imprensa americana ainda tenta buscar sentido em suas loucuras. Esse é o erro. Ele busca não ter sentido. Ele pratica a insensatez. Ele faz de propósito para destruir qualquer racionalidade. Ele nos assusta com a sua estupidez e crueldade. Trump quer barrar imigrantes, corta impostos para os ricos, vai acabar com o sistema de saúde do Obama, deixando 25 milhões de pessoas sem proteção. Ele ataca os aliados e se une a ditadores como Putin, Erdogan, Duterte. O perigo é que esse psicopata fique no poder muito tempo. Já se fala em impeachment na América, apesar do Congresso republicano que o apoia, mas talvez nem a direita maluca apoiará por muito tempo esse homem, com medo de perder votos nas eleições do ano que vem. Esse cara tem de sair. Ele é uma tragédia ridícula. Ele é uma mistura de piada com pesadelo. Ontem, por exemplo, saiu uma matéria do Hélio Schwartzman na Folha de São Paulo, não sei se vocês leram, que ele diz assim, Bolsonaro é louco? Né? Ele faz essa pergunta, e aí ele cita, inclusive, o seguinte, que muitos psiquiatras dizem que o Bolsonaro tem traços de personalidade, transtorno de personalidade sociopática e narcisista, mas que os psiquiatras não podem se posicionar. Isso é balela. Eu digo, Bolsonaro é sociopata e narcisista, assim como Trump, o chefe dele. Tá? Porque as pessoas, Fábio, o grande problema é que as pessoas não sabem muito sobre o capítulo da psiquiatria, que eu reputo como um dos mais importantes, que é o transtorno de personalidade, que está lá na CID, tá? Da F60 a F69. Tá? Por quê? Porque transtorno de personalidade não tem cura. Então, por exemplo, as pessoas não sabem o que é um sociopata. Tá? Poucos psiquiatras ousam transmitir isso. Uma das pessoas que eu gosto muito é a Ana Beatriz Barbosa Silva, que é uma psiquiatra do Rio de Janeiro, que escreveu um livro chamado Mentes Perigosas, tá? Que é um best-seller. Porque a grande verdade é o seguinte, como que a população vai aceitar que uma pessoa que é o sociopata não tenha capacidade de sentir remorso? A pessoa não entende o que é um sociopata. O sociopata, ele tem voracidade. Primeira coisa, é tudo para ele. Ele quer mais, mais, mais. Segundo, não importa os meios, e sim o fim. Qual é o fim? É a voracidade. É se locupletar ou de poder, ou de dinheiro, ou de... Até eu me interessei muito sobre isso, inclusive escrevi um artigo na Folha de São Paulo uma vez, sobre o motoboy, que o Fábio deve lembrar do motoboy, aquele que matava as mulheres lá no Parque do Ibirapuera, né? E até o Otávio Frias, que era o dono da Folha, ele escreveu um artigo, né, A Confissão do Predador, dizendo que a psiquiatria era um ramo atrasado da medicina e que não explicava o que era o motoboy. Eu disse, não. O motoboy é um psicopata ou sociopata, e tem essas características.
ele tinha voracidade de sexo, ele transou com mais de 1.000 mulheres. E a dissimulação também é uma das marcas do sociopata. O sociopata faz discursos maravilhosos para convencer a pessoa, e ele não tem a mínima capacidade de sentir remorso. Ele não sente culpa. Então, por exemplo, você pega Marta, vamos trocar de doença? O senador Tasso Gereissati esteve aqui e disse que o problema do Bolsonaro é mental. Então, psicóloga Marta, qual é o seu diagnóstico? É mental? Tem cura? Ele é psicopata. E isso é muito sério. Porque a psicopatia é uma doença que ela é impenetrável a tratamento, né? E isso, em 2019, eu logo comecei a tentar, que ele era doente, ele não era uma pessoa normal, mas a gravidade, a dimensão não estava tão clara, e agora está muito clara, porque ele tem todos os indícios. Se você fizer uma checklist, ele tem todos. Vou dizer alguns, para vocês imediatamente perceberem. Por exemplo, empatia. Este homem não tem empatia, ele não sofre com o sofrimento alheio, ele não entende o sofrimento alheio. É um homem extremamente vaidoso, que só pensa nele, ele não aguenta o contraditório, ele não aguenta alguém que discorda, ele elimina essas pessoas da sua vida, do seu governo, de onde for, quando a pessoa dá trabalho para ele porque discorda das suas ideias. Ele é compulsivo, ele fala qualquer coisa na cabeça, porque ele não tem controle nenhum, nem da consequência. Depois ele também tem uma coisa muito séria, que é do psicopata, ele não sente culpa. Por exemplo, a gente pode fazer uma coisa errada, você sente culpa. Ele não sente, então, se a gente pensa que ele não está dormindo à noite, ele pode até dormir pouco por questão de metabolismo, mas ele não deixa de dormir por causa de culpa e remorso. Nenhum, gente, nenhum. Ele acha que ele é absolutamente certo, e se você não acha, fora. Inclusive, no psicopata, e isso ele tem muitos traços, é uma crueldade muito grande, né? Eu diria uma pessoa assim, maligna mesmo, né? Transgressora, é uma característica também do psicopata. Na vida inteira ele foi um transgressor. Cruel, né? Que tem satisfação com a dor alheia, porque isso o nutre, isso dá segurança para ele. E quanto mais inseguro ele fica, mais ele humilha, mais ele fala bobagem, mais... Fora que todas, ele não é uma psicopatia simples, porque ele tem paranoia muito forte, ele vê coisas onde não existem, e também tem focos anais, né? No sentido de tudo para ele é golden shower, você vai sair com o colega agora para o escurinho. É uma pessoa muito, muito, muito psicologicamente comprometida. Agora a gente não pode dar risada. Pode, mas eu quero falar mais uma coisa. As tragédias pessoais dos poderosos, elas se tornam muito perigosas quando elas se transformam em políticas públicas para os que moram. Antes, eu vou deixar o seguinte, nós vamos... É o que nós estamos sofrendo.